Às 2 horas da tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos e dividir com vocês, né? Já começando, dizendo que, apesar de tudo, vamos tocar o barco, né? Com tudo que a gente tem vivenciado aí nesses últimos dias e vivido, né? Com relação a essa crise. E para nós é muito interessante, né? Porque nós queremos falar de inovação e falar de tecnologia. E quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente sempre pensa, né? Do mundo que a gente vive hoje. E, coincidentemente, hoje de manhã aconteceu uma coisa super interessante, que no Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão foi indagada pela jornalista da TV Globo sobre a extensão da greve, deixando muito claro que, na visão da jornalista, a greve transcendeu tudo que estávamos esperando. De fato, por exemplo, eu também acho que transcendeu. E a Miriam Leitão deu uma resposta que, sinceramente, eu não esperava e achei brilhante. Ela disse o seguinte, que a greve foi organizada digitalmente, é uma greve digital, enquanto que o governo responde analogicamente. Então, para nós, é uma delícia, né, poder falar um pouquinho disso, né, falar do mundo digital. O mercado eletrônico nasceu digital, em 1994, a gente nasceu cloud, e para nós falar de tecnologia e de inovação tem sido o nosso papel principal nos últimos 20 e poucos anos. Então, é com muita alegria que a gente fala para vocês de tecnologia e inovação gerando valor para as nossas corporações. E aí a gente preparou aqui para vocês falar um pouquinho de tendência, e dentro das tendências a gente colocou tendência e misturou um pouquinho com pilares, tá? Eles se entrelaçam de uma maneira impressionante, tanto tendência quanto pilares, mas elas servem muito de pano de fundo para nós. E um momentinho. Peço desculpas aí, que deu um pequeno probleminha. Então, falando dos pilares, a gente já segue para os principais pilares, que cá entre nós não há nenhuma novidade, né? Governança, economia, agilidade. Eu gosto mais do termo produtividade, mas agilidade pode ser o guarda-chuva. E colaboração, de novo, que é uma disciplina que entrelaça com tudo que nós vamos falar. Quando a gente passa dos pilares para as tendências propriamente ditas, nós preparamos uma figura para vocês aqui que fala basicamente do nosso DNA, né, do que nós somos. Então, nós falamos sempre, em todos os nossos clientes, de procurement, sempre com o izinho na frente, a parte da automação do procurement, a parte do e-sourcing, que é a automação do e-sourcing, e toda a parte de marketplace, já chegando até a disciplina, né, dentro desse ecossistema, que é essa figura. A gente começa agora a fazer a devolutiva das 5 principais tendências que a gente acredita. A primeira tendência, a gente foi emergir um pouquinho no que está acontecendo, e o planeta, né, muito liderado pelos Estados Unidos, é um país que faz muita pesquisa, né? E o interessante, né, que foi o principal desafio visto pelos CPOs, né, os nossos líderes nas áreas de compras e suprimentos. A pesquisa ela englobou as empresas mais maduras no mundo em termos de procurement, e essa pergunta foi designada da seguinte maneira, né? Qual é o principal desafio, os principais desafios que os CPOs têm? E 86% das principais organizações do planeta dizem que tem mandato, o CPO, em redução de custos e aumento de economia. Quando a gente fala redução de custos mesmo, é a transformação do negócio, né? É a agilidade, a produtividade, e aumentar a economia, o velho e bom briga, né? A gente tem o dia a dia da redução de custos na aquisição propriamente dita. E aí eles foram indo, é uma pesquisa muito vasta, vale a pena vocês darem uma olhada, que 41% dessas mesmas empresas, elas têm também como mandato reduzir a complexidade e melhorar a eficiência do processo de contas a pagar. E aí, uma pergunta claríssima, né? Os CPOs disseram que o grande desafio é exatamente a conexão ou a integração entre os processos de aquisição do ponto de vista de todo o ecossistema de ponta a ponta. Se a gente olhar a figura, que agora nós vamos detalhar aqui com o André, vocês vão perceber que essas figuras também, como eu estou usando o termo já pela talvez a quinta vez, eles se entrelaçam muito quando a gente fala de tecnologia, inovação e colaboração.
tá bom? As perguntas nós vamos deixar, vocês podem fazer elas online para não perder o pointer, e a gente vai responder no final de maneira interativa com vocês. Eu passo a palavra para o meu colega, André Kerbauer, que é o nosso diretor de soluções e cofundador do mercado eletrônico. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui, então, nas tendências, acho importante salientar o seguinte: a gente sempre tenta usar as melhores práticas de mercado, tentar olhar para que lado que a área de compras, suprimentos vai, mas a gente aqui está se baseando muito no que a gente tem de experiência nesses todos os anos que o Gastão comentou, e em mais esse caso de sucesso, tá? A gente tem que organizar mesmo, organizar as tendências todas, faz inclusive cada uma delas. Acabamos de falar de Social Pay, e vamos agora para a governança, que é um assunto super importante. A gente, quando tem gente de governança na sala, a gente fica bastante à vontade, porque sabe que está meio caminho andado, tá? A primeira coisa que aparece dentro de governança é a gestão de risco. A gente tentou destacar na figura aqui o que mais se aproxima de governança. Claro que tudo tem a ver com governança, toda a suíte tem a ver com governança, todas as práticas, mas se a gente tentar destacar, a gente vai esbarrar na primeira necessidade da área de compras, que é ter uma área de fornecedores que consiga controlar cadastro, homologação, avaliação de fornecedores, gestão de terceiros, no caso de prestação de serviços, inspeção, que é uma auditoria que normalmente é feita quando a gente fala de qualidade. Isso está muito claro dentro da parte de gestão de fornecedores. Então, a gente destaca como uma principal tendência, e muitas das empresas que nos procuram começam, inclusive, a utilizar todo o processo, toda a cadeia, em cima de homologação de fornecedor, cadastro de avaliação, porque é daí que tudo começa. Vocês vão ver que isso vai se estender ao longo de outras tendências, mas é aqui que a gente destaca ela. Uma outra tendência aqui, que a gente está chamando de conteúdo externo, é você conseguir agrupar ou utilizar informações que são geridas fora da empresa, fora mesmo dos mercados eletrônicos que vocês venham a usar, mas que vocês consigam ter isso como base para conseguir tomar as decisões. A gente chama isso de ecossistema, né? Vou dar exemplos: Receitas Federal, Serasas, protestos, cartórios, Dun & Bradstreet, para dizer algumas privadas, como Serasa, onde você consegue ter outras entidades que prestam serviços incorporado no teu processo de governança, ou seja, pessoas que já certificaram, que já analisaram, que já fizeram um trabalho que muitas vezes isso ainda é feito duas vezes, porque a gente passa a fazer isso dentro das empresas porque exatamente não tem acesso a esses conteúdos externos. Não podia deixar de ser, e a gente encaixou compliance aqui dentro de governança, pelo seguinte motivo: a gente deu a linha dentro de contrato, CLM, Contract Lifecycle Management. No final das contas, o que a área de compras precisa, além de comprar, é executar o contrato, saber que aquela compra aquela negociação que foi feita dentro de gestão de risco, com conteúdos externos, que eu consiga executar aquilo e aquilo se cumprir, senão de nada adiantou a negociação. É dentro do contrato que a gente sabe, que a gente tem visto, que a gente disponibiliza práticas como o workflow, a própria gestão de contratos em cima de datas, saldos, comparação de preços, assinaturas digitais. Eu consegui ter as homologações de fornecedores e das áreas internas de que aquilo, de fato, que eu contratei vai dar certo. Então, a gente liga isso muito com governança, usando esses três frentes: contratos, fornecedores e workflow. Complementando o André, é super importante aqui a gente colocar também como uma tendência, visto que a gente está todo dia nos clientes, são dois tópicos importantes, né? A corresponsabilidade, ou seja, a gente percebe com a transformação, principalmente econômica, política, e mais notadamente no Brasil, a necessidade que tem de se fazer
a gestão dos fornecedores, entendeu? Toda a cadeia de suprimentos, né? Se a gente lembrar lá da Toyota, por exemplo, no Japão, que consegue fazer a gestão da satisfação do piloto, né, que dirige o carro, chegando até, por exemplo, o quinto tier do fornecimento. E aqui um outro ponto importante também, que é uma tendência de mercado e tem um pouco a ver com gestão de risco, é a parte de gestão do que a gente chama dos profissionais, né? Gestão de terceiros, dos profissionais terceirizados que estão dentro das corporações. Então a gente tem demanda muito grande de empresas que têm, uma delas que a gente já iniciou e entregou um projeto, que tem dentro das suas plantas mais de 3 mil funcionários terceiros, e o controle desses funcionários era feito de maneira muito arcaica. Hoje a gente tem sistemas que podem ter esse controle, esse cadastro e a gestão desses terceiros de maneira muito acurada. Uma próxima tendência que a gente vem usando e já adotando há muito tempo é a colaboração. É um termo super amplo, ela engloba não só a nossa área de compras, mas se vocês forem para TI, para sistemas de comunicação, isso se estende de todas as maneiras no nosso dia a dia e assim por diante. A gente não acredita em bala de prata aqui mesmo, tá? A gente coloca IPROC e Procurement e Sourcing como as principais práticas dentro de colaboração. Com o e-Procurement e o e-Source, a gente consegue trazer para dentro do processo não só os fornecedores, os compradores, mas os requisitantes, os estocadores e toda a produção e tudo que está em volta disso, que é o nosso TCO, né? De uma forma online, em tempo real, conseguindo compartilhar informação e criar em conjunto o resultado. Eu acho que essa que é a grande chave da colaboração. É a ideia de um poder colaborar com a do outro no tempo em que aquela ideia precisa ser colocada, e não depois que a coisa aconteceu. A sustentabilidade aqui, de novo, tá? Dá para falar de cada um desses temas num webinar só. A gente, de novo, está tentando aqui colocar as tendências. E PROC e Sourcing, de novo, acho que é importante reforçar o primeiro slide do Gastão, que é a gente ainda vê, mesmo as empresas que adotam o IPROC ou o e-sourcing, uma percentagem das categorias sendo utilizadas com esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de utilizar IPROC e e-sourcing, é conseguir fazer com que a cadeia toda e todas as atividades de compra sejam mesmo, e as categorias sejam colocadas aqui dentro. Senão a gente não vai conseguir ter benefício lá na frente em indicadores, uma parte da tecnologia que a gente vai chegar. Sustentabilidade. Aqui a gente tenta colocar a sustentabilidade de uma forma mais ampla. Quando a gente diz que conhecer os meios de produção do fornecedor, conhecer as matérias-primas que ele utiliza, conhecer como é que são feitas as estocagens. Há tendências, principalmente fora do Brasil, onde você consegue até incentivar financeiramente o fornecedor para que ele se enquadre nesses modelos que, infelizmente, na cultura das organizações ainda não aparece como uma forma de resultado financeiro em sentido de saving. Se eu for mais sustentável, eventualmente eu vou ter que gastar mais ou optar por um fornecedor que é mais caro, mas que depois de um tempo eu vou ter um benefício difícil de tangibilizar, difícil de comprovar para uma organização que vale a pena eu gastar um pouco mais para ter um benefício lá na frente. Então, a sustentabilidade aqui para nós é de uma forma mais ampla mesmo. É como as entidades, e principalmente os fornecedores, interagem junto conosco e no meio ambiente de uma forma geral, tá? Gestão de fornecedores, de novo, aparece aqui, porque eu, chovendo no molhado, para eu poder ser sustentável, por poder colaborar, eu preciso que eu conheça os meus fornecedores. Eu estou aqui não só falando de selos, ISOs e etc. Eu estou falando de conseguir entender como aquele fornecedor acontece dentro da minha organização, como ele vende, como ele entrega, e um pouco além do que simplesmente certificar ele. Novamente, a gente lista aqui gestão de fornecedores, o RFX, principalmente como um módulo dentro de sourcing, a parte de contratos dentro de sourcing e toda a cadeia final, que é pedido eletrônico, nota eletrônica e pagamento eletrônico dentro de procurement. São os destaques e, sem querer, a gente já está colocando diversas formas que a gente costuma implementar a solução, tá? Não é preciso você ter o todo para ter
pouco, você pode ter pouco para ter muito. A gente consegue modularizar e é assim que a gente acredita que a gente consegue sucesso. Eu vou passar aqui para tecnologia, inovando o IPROC. A gente fez um último webinar, eu e o Gastão, falando muito sobre isso. Ele está nesse ponto da apresentação para dizer que sem IPROC, sem sourcing, sem gestão de fornecedor eletrônico, sem conseguir entender onde estão os meus contratos, em que status que eles estão, mandar pedido eletrônico, conseguir entender como eu recebo a minha mercadoria de acordo com o que eu contratei, requisições onde o requisitante consegue acompanhar em tempo real, eu dificilmente vou conseguir ter máquinas aprendendo, né? Machine learning. Eu dificilmente vou conseguir ter informações suficientes para fazer com que a minha inteligência seja refletida em algoritmos, em inteligências de sistema, para conseguir me ajudar em tomada de decisão. Então, todo o subsídio está para trás. Eu preciso implementar uma solução. Isso, acreditem, é inovação. O que a gente enxerga de mercado é uma inovação. As empresas ainda engatinham nisso. No Brasil, cada vez mais desenvolvidas. Mas é preciso ter os eletrônicos antes de chegar no machine learning, nas automações. Analytics, novamente, eu consegui pegar as informações que eu transacionei para conseguir ter informação e tomada de decisão, principalmente online, que é a grande diferenciação. Eu posso fazer analytics em cima de dado do mês passado, usando o Excel, que está ótimo, mas para eu conseguir fazer essa mesma tomada de decisão agora, num apertar de botão, é que a gente está discutindo aqui. Como é que eu uso bastante informação coletada ao longo do tempo para tomar decisão agora, ser analítico agora, em cima do dado que está acontecendo agora, em outras negociações que estão sendo feitas ao mesmo tempo. O PaaS, a gente sempre falou, né? Software as a Service, é o que a gente vende, é o que a gente pratica desde que nascemos, e cada vez mais a gente tem falado de plataforma como serviço. Ou seja, é uma plataforma que me permite conectar diversas aplicações, diversos módulos desses que a gente está comentando aqui, e fazer com que eles se integrem não só dentro do mercado eletrônico ou dentro dos mercados eletrônicos, mas dentro do ERP e dentro das demais ecossistemas que eu comentei aqui atrás. A plataforma, a decisão da plataforma vai dizer o futuro de como que você vai implementar as soluções de procurement e sourcing. Eu preciso ter mobilidade, eu preciso conseguir andar com isso de uma forma tranquila, com o mínimo de impacto em custo, em tecnologia, para conseguir fazer com que essas implementações sejam o mais suave possível. Isso é o que o PaaS proporciona. Então, de novo, tá? Colocando a sigla, colocando a ideia, mais do que descendo no detalhe do que isso significa ou como que isso pode ser implementado. Design Thinking, que é uma tendência vinda de tecnologia, mas que está sendo adotada em todas as áreas, seja inovação de saúde, seja inovação do que for, principalmente nas áreas sensíveis, compra, saúde, etc. É uma forma de você inovar, não só em sistemas, mas em métodos, em atividades. Isso já foi chamado de Lean, ou dá para a gente pegar a carona do Lean. É como é que eu consigo divergir, é como é que eu consigo ter pessoas numa sala que pensam diferente, que podem colaborar para que eu consiga ter mudanças significativas nos meus processos, na forma que eu implemento, na forma como eu compro, na forma como eu quero ter saving, e assim por diante. Então, é uma metodologia que a gente aplica já há bastante tempo, a gente consolida ela cada vez mais nos nossos desenvolvimentos de sistemas, e a gente está estendendo isso, inclusive, para desenho de solução. A gente não está mais tentando ouvir o que o cliente quer fazer, a gente quer conseguir fazer isso junto com o cliente. E a dica que fica, né? Como é que vocês conseguem, dentro das organizações de vocês, inovarem? Tem que fazer uma forma onde você consiga conciliar diferenciação de ideias, de você conseguir divergir para chegar num resultado onde seja interessante para todo mundo, tá? Então fica... A metodologia de Design Thinking, ela é absolutamente transformacional no mundo inteiro. O André colocou muito bem, a gente sabe que nas principais universidades do mundo isso começou, tem sido replicado e hoje em todo e qualquer negócio ou oportunidade de negócio, você pode usar essa metodologia. Nós começamos a usar agora recentemente com os nossos clientes e os resultados têm sido espetaculares.
Por fim, a gente destaca aqui o marketplace como um alavancador de ganhos, não só financeiros, como operacionais que acabam entrando no financeiro, em cima do que a gente chama de long tail, né? Como é que eu faço a gestão do meu long tail? O grande problema das áreas de compras. Como é que eu tiro negociações que eu tenho pouco saving com grande custo operacional, com um mercado que muitas vezes é limitado, e a gente acaba, de uma maneira ou de outra, esbarrando no marketplace. A gente separa o shopping, né, a shopping center, em público e privado. Isso significa que faz todo sentido você ter as suas negociações, você ter os seus fornecedores homologados e principais, formando o seu marketplace, com os preços privados que só você conhece. Mas faz sentido você conseguir comparar e utilizar os marketplaces públicos, ou seja, ir além do que você tem segurança para conhecer novos horizontes. E a gente entende que você conseguir gerenciar esse marketplace, ou seja, ter um lugar onde você tenha segurança de que o que vai acontecer ali, ele vai dar certo, sob o ponto de vista do que a gente já falou aqui, de homologação, se o fornecedor é o correto ou não, se o preço, se o material e etc., a gente acredita muito que o marketplace vem se desenvolvendo no Brasil cada vez mais, num país onde a gente ainda é muito cotacional, né? A gente tem a cultura da cotação, mas a gente acredita que isso é de fato uma grande tendência para compras de materiais de baixo valor agregado, mas que interferem muito na produção e que tem um risco de fornecimento se não for feito no prazo. Tá? Alguma complementação, Gastão? Não, eu acho que está muito bem. Tá, pessoal, a gente está aqui, eu estou me controlando no tempo, a gente está 22 minutos. A gente tem 8 minutos para perguntas e respostas. Fiquem à vontade para perguntar. Tá. A gente podia fazer uma pergunta para vocês que é: e como é que faz para eu usar essas tendências? Quanto tempo eu demoro para usar essas tendências? Eu estou aqui tentando ser o mais genérico possível, não puxando a sardinha para o nosso lado mesmo, mas dizer o seguinte: a gente não acredita mais, embora muitas vezes seja necessário, em projetos do tipo Big Bang, que a gente chama, né? Projetos de um ano, onde eu quero tudo do melhor, e eu preciso esperar que tudo aconteça para eu conseguir utilizar e ter benefícios. Então, a gente acredita mesmo em projetos menores, muito a ver com o design thinking que a gente falou, com implementações ágeis. A dica nossa é que vocês procurem esse tipo de implementação também, conseguir entender, através de metodologias de entendimento, por exemplo, design thinking, onde que eu vou ter ganho rápido, onde eu preciso ter ganho rápido e começar por lá. Parece simples, né? Mas se a gente não tem uma plataforma que me permita fazer esse tipo de implementação modular, muitas vezes a gente esbarra mesmo no problema dos 6 meses, 1 ano. A gente está falando de muito menos. A gente conseguir sair usando sistemas de RFX em 1 semana. Conseguindo fazer uma integração de pedido com o RFX em 1 mês. A gente está falando de outros tipos de tempos e de ganhos, tá? Então, acho que a pergunta que eu gosto de fazer para mim mesmo é: como é que a gente faz para cada vez mais conseguir oferecer ganhos mais rápidos, com menos dispensando menos tempo e esforço das equipes, que, queiram ou não, hoje estão focadas em compras, né? Alguma? Pessoal, estamos aqui à disposição. Temos mais uns minutinhos, fiquem à vontade. A gente está deixando nossos contatos aqui. Fiquem inteiramente à vontade para nos contactar. Vai ser um prazer poder responder qualquer dúvida que venha decantar aí, principalmente depois desse momento chato que nós estamos passando. Nossas cabeças aí vão funcionar um pouquinho melhor.
Pessoal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigado.